Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa sobre as perspectivas de trabalho nesse ano de 2014. E quem fala conosco sobre o assunto é o senador Álvaro Dias. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nós vimos que logo na abertura dos trabalhos, na primeira sessão deliberativa, o impasse com relação à indexação da dívida dos estados. Até mesmo o rompimento de um acordo que já havia sido feito. Isso é emblemático? É ano em que o Pacto Federativo não vai ter como fugir dele? Ele está premente e está urgente nessa casa? Olha, não é um ano para discutir isso, mas este assunto já vem do ano anterior, né? Aliás, de 2012 já vem, e né? o governo tinha assumido o compromisso de aprovar. Agora há um recuo do governo. Isso é fundamental para os estados que estão asfixiados. O governo da União tem demonstrado um egoísmo incurável, há uma concentração desmedida de recursos nos cofres da União. As unidades federativas estão prejudicadas, mais os municípios até do que os estados, mas os estados também. Neste caso, o Paraná pode ser exemplo. Se nós mantivermos esse índice de correção atual, o Paraná terá que pagar até 2028, 31 bilhões de reais de serviços da sua dívida. E com o índice que se deseja, que é o índice proposto agora no projeto, o Paraná pagará 14 bilhões de reais menos. Ou seja, terá uma economia de 14 bilhões de reais até 2028, recursos que poderão ser investidos no Estado, atendendo setores fundamentais como educação, saúde, segurança pública. Portanto, para os estados é essencial. O governo recuou, nós lamentamos que o governo tenha esse tipo de comportamento, assume um compromisso e depois desonra, mas a verdade é que senadores devem defender os seus estados. Aliás, nós somos representantes dos nossos estados. Então, nós temos que eliminar esse carimbo de oposição e de governo na hora de votar um projeto como esse. Quando se trata do sistema federativo, aqui prevalece o interesse do Estado, porque nós representamos os nossos estados. Quais outras saídas a gente poderia ter para melhorar a administração de estados? Porque se debate aqui também projeto em que, em vez de se pagar a dívida para a União, que parte dos investimentos fossem considerados como quitação da dívida, por exemplo. O senhor acha que esse tipo de solução vai ser debatido, vai ter bom resultado nas conversas aqui no Senado Federal? Eu acho que no ano eleitoral tudo é complicado, né? O governo federal tem como projeto prioritário o projeto eleitoral. Então, não há um projeto de nação em curso, né? O que há é um projeto de poder. E isso dificulta esse debate. Os interesses são conflitantes. Acho que o debate político neste ano sai do Congresso e vai para as ruas, né? Através do rádio, da televisão. E até das redes sociais. Exatamente. Né? As redes sociais agora com amplitude, com impacto enorme, né? Nós imaginamos que esse ano deva ser o ano para celebrarmos determinados pactos, né? Nós poderíamos, por exemplo, celebrar um pacto de governistas e oposicionistas, um pacto suprapartidário, de que o próximo Congresso vai cuidar essencialmente das grandes reformas, né? Como prioridade para começo de atividade já. O sistema federativo, a reforma política, a reforma tributária. Porque o atual Congresso, olha, é lastimável dizer isso, mas não tem mais autoridade. É um Congresso contaminado. Ele ficou poluído depois que esse balcão de negócios se instalou em Brasília e que deu origem ao mensalão. A oposição foi liquidada. Numericamente é a mais frágil da história, né? É a menor oposição da América Latina. Hugo Chávez tinha uma oposição maior do que tem a presidente Dilma. Esse desequilíbrio da representação popular é prejudicial ao país, à democracia, ao povo brasileiro.
Pode ser benéfico para o governo, que o governo se sente confortável, acomodado, porque tem aqui um apoio que esmaga, né? Um apoio incrível, e faz do Congresso o seu almoxarifado, né? Pode ser confortável para o governo, mas é muito ruim. Eu creio que ruim até para o governo, porque assim ele erra mais. Ele teria a oportunidade de corrigir em tempo determinados desvios se tivesse uma oposição mais presente, com mais força, e certamente o país ganharia muito mais. O senhor acha que o ano está encurtado? Porque a questão das eleições, ela permeia oposição e situação. Nesse ambiente, como seria possível, como o senhor sugeriu, a preparação de um próximo Congresso que tivesse com ambiente, condições de fazer reformas? Como seria a construção desse... Seria a prioridade, não é? Eu acho que esse debate começa aqui, exatamente com esse objetivo de estabelecer uma agenda, né? Eu não creio que neste ano, em razão do processo eleitoral, nós possamos concluir votações importantes, por exemplo, Código Penal, para dar um exemplo, né, que é uma matéria que está em curso no Senado, mas é um ano em que o debate político será prioridade. Obviamente, os partidos políticos com seus projetos, né, de poder. O meu partido tem candidato representando a oposição e, obviamente, o nosso partido terá que apresentar as propostas alternativas para essas questões que são essenciais. Mas o ano é importante para que se exija compromissos, né? A começar pelos candidatos à presidência de todos os partidos, porque é um sistema presidencialista quase que imperial, em que as grandes reformas não ocorrem se não houver participação efetiva de quem preside o país. Então é hora de cobrar dos candidatos à presidência compromissos mais afirmativos em relação às questões essenciais. Senador, depois das manifestações que a gente viu em junho, que chegou aqui um novo agente nesse cenário político, mudou até pauta de votação dessa casa, mudou, os discursos mudaram, a classe política ficou muito sensibilizada. Como é que isso se reflete nesse ano de 2014? O senhor acha que muda alguma coisa? O senhor espera a presença dessas manifestações populares novamente? O diálogo vai mudar? Como é que fica? Olha, as manifestações do ano passado ocorreram alavancadas pela Copa das Confederações. E veja que nós teremos nesse ano uma Copa mais importante, né, que é a Copa do Mundo. Certamente será também a alavancagem de manifestações populares. A Copa do Mundo pode ser decisiva em termos eleitorais, no campo e fora dele. Nós podemos ter fora do campo a desorganização que provoca impacto negativo para quem é governo, não é? E se o desempenho da seleção no campo for um desempenho que não atende às expectativas do torcedor brasileiro, certamente a irritação cresce e aí sim há uma interferência no processo eleitoral decisiva. Eu imagino que a maior torcedora do Brasil a favor da seleção é a presidente Dilma, sem dúvida, porque os problemas que já são graves se tornarão mais aflitivos, né, se essa alegria não for transferida ao povo brasileiro, a vitória. O Brasil é uma paixão pelo futebol incrível, né? Os torcedores se tornam violentos até, empurrados pela paixão. Então, no processo eleitoral, é evidente que haverá uma interferência, não precisa ser grande analista, não, para concluir desta forma, né? Então, imagino que teremos um ano, sim, de manifestações populares. Agora, é bom dizer também que há uma insatisfação grande, é fácil, é palpável, não é? Portanto, é fácil verificar uma insatisfação que cresce no país, mas essa insatisfação alcança também a oposição. Não só porque a oposição governa alguns estados, né, mas porque a população acusa o governo de erros, até de falcatruas, de corrupção,
em razão dos escândalos, né? Está insatisfeita com o desempenho do governo? Sim, é evidente que está, mas é insatisfeita com a oposição também, porque considera a oposição frágil diante do poderio do governo, né? Eu sinto que a população deseja uma oposição mais aguerrida, mais contundente, né? Mais presente em todos os momentos. Então é evidente que há uma insatisfação em relação ao governo, mas também há insatisfação em relação à oposição. A questão é verificar quem chega na frente em matéria de insatisfação. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas, ligue 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.